Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Todos encontraram? Veja o que diz a palavra. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler todos juntos o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai Santo, Pai querido, nós lemos a Tua palavra e nesse momento nós oramos a Ti, te pedindo a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a verdade revelada do Senhor, pedindo também a atuação do Teu Espírito Santo, tratando com a nossa alma, com o nosso coração e alimentando, Senhor Deus, o nosso espírito. E te pedimos também que o Evangelho pregado seja pregado no poder do Espírito Santo, conforme diz a Tua palavra, a fim de que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Certa vez o evangelista Billy Graham disse algo muito importante acerca da plenitude do Espírito Santo. Ele afirmou: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse momento de sua carta aos Efésios, ele exorta a igreja dizendo: enchei-vos do Espírito. Nós estamos todos os domingos aqui à noite meditando e ouvindo a pregação do Evangelho no livro de Efésios. E nós temos consciência de como o Espírito Santo, ele atua na nossa vida pela doutrina revelada do apóstolo Paulo desde o capítulo 1 de Efésios. No capítulo 1 de Efésios, se você voltar a sua Bíblia aí 2 páginas, no versículo 13, Paulo diz que nós fomos batizados ou selados com o Espírito Santo no momento em que cremos em Jesus. Diz a palavra, Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos batizados com o Espírito Santo no momento em que cremos no Evangelho. A Bíblia não fala sobre uma segunda bênção do Espírito Santo ou um rebatismo do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre um único batismo do Espírito Santo que acontece no momento em que cremos, conforme diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 13. Cremos no Evangelho, então é porque fomos selados pelo Espírito Santo. Isso é muito importante porque a atuação do Espírito Santo já acontece em nossa vida no momento em que há a conversão. Se entendemos o Evangelho, é porque o Espírito Santo nos iluminou para compreender o Evangelho. Se o Evangelho nos chama espiritualmente, toca o nosso coração, é porque o Espírito Santo nos chama eficazmente para crermos no Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Romanos, que ele nos chamou eficazmente para crermos no Senhor Jesus e sermos justificados. Até porque se não houver uma ação do Espírito Santo para ouvirmos o Evangelho e crermos no Evangelho, nós não vamos mudar de vida, porque a nossa
vida é transformada, mudada pela ação do Espírito Santo. Paulo fala em outro momento, dizendo que a sua pregação não foi uma pregação de demonstração de sabedoria, mas de demonstração do poder e do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele afirma que a fé dos crentes não se apoia em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Isto é, se a gente crê no Senhor é porque o Espírito Santo nos chamou eficazmente, entrou em nosso coração, fomos batizados pelo Espírito, selados pelo Espírito Santo. Então, se alguém falar para você que é crente, você já foi batizado com o Espírito Santo, você pode sim dizer, sim, eu fui batizado com o Espírito Santo no momento em que criei no Evangelho. Porque não existe uma outra forma a não ser essa, porque essa é a única forma bíblica revelada pela palavra de Deus. A segunda verdade apresentada também é que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós vimos isso quando Paulo apresenta a lei. Ele diz que o Evangelho mudou a nossa vida para vivermos a sua lei, para vivermos a sua vontade, para vivermos o padrão de vida que ele estabelece para nós. E isso então ele afirma no capítulo 4, deixando a mentira, versículo 25, irando e não pecando, não furtando, usando a nossa boca para edificação. E aí no versículo 30 do capítulo 4, Paulo diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. É a segunda expressão aqui utilizada pelo apóstolo Paulo acerca do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós não vivemos o padrão de vida estabelecido por Deus para viver, quando a gente vive o padrão mundano e não o padrão divino, nós entristecemos o Espírito Santo que já habita em nós. Perceba, Paulo diz, o Espírito Santo habita em vocês, então vocês não devem entristecê-lo, vocês devem viver em santidade, vocês devem viver o padrão do Senhor. Não andem de acordo com o mundo, andem de acordo com a vontade de Deus e não entristeçam o Espírito Santo. Por esta razão, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, como pregam algumas seitas por aí. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. O apóstolo Paulo agora, um texto que lemos, Efésios 5:18, o apóstolo Paulo afirma, vocês devem se encher do Espírito Santo. Primeiramente ele afirma, vocês foram selados com o Espírito, isto é, batizados com o Espírito. Depois ele afirma, não entristeçais o Espírito. E agora ele diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, irmãos, ela é uma exortação, um encorajamento de Paulo, não somente para os crentes em Éfeso, mas para todos os crentes em toda a história, incluindo a minha vida, a sua vida, incluindo a nossa vida. E não vos embriagueis com vinho, conforme diz o texto, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Havia em Éfeso o templo da deusa Diana, onde culturalmente as pessoas iam a adorar aos ídolos, aos falsos deuses, e se embriagavam, e se entorpeciam, e entravam em certo transe, do ponto de vista deles, espiritual, a partir da embriaguez, e então não havia nenhum tipo de controle, domínio próprio, causado pela embriaguez do vinho. E então eles se prostituíam, havia muita imoralidade e falta de domínio. E Paulo então faz esse contraste com o mundanismo em Éfeso, dizendo, vocês não devem se embriagar com o vinho, no qual há dissolução, isto é, no qual as pessoas perdem o controle, não há domínio próprio, onde as pessoas vão viver deliberadamente entregues ao pecado e os prazeres carnais, se afastando de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Ele é claro e diz, não vos embriagueis com vinho, entretanto, ele faz o contraste nessa negativa e apresenta um aspecto positivo, mas enchei-vos do
espírito. Mas enchei-vos do Espírito. É sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite. Enchei-vos do Espírito. E a primeira verdade, tendo em vista o verbo aqui utilizado, enchei-vos, é que esta exortação do apóstolo Paulo é uma ordenança. Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus. Enchei-vos aqui, este verbo está no imperativo, que quer dizer uma ordenança divina, uma ordenança de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos encher do Espírito, viver na plenitude do Espírito, cheios da presença de Deus, porque é uma ordenança divina. Não é uma opção, não é uma alternativa. É um mandamento, é uma ordenança. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo que não basta apenas ser crente, tem que ser cheio do Espírito. Não basta apenas ser selado ou batizado pelo Espírito, tem que ser cheio do Espírito. Não basta apenas viver não entristecendo o Espírito, mas tem que ser cheio do Espírito. Não é uma alternativa para mim, não é uma alternativa para nós, mas é um imperativo, é um mandamento de Deus para nós. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida cheia da presença de Deus, nós precisamos viver na plenitude do Espírito. Nós precisamos sair da nossa vida rasa, minguada, de um cristianismo frívolo, que não reflete essa plenitude. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos encoraja a vivermos cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está falando, está nos encorajando. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo cheios das coisas do mundo. Vivemos cheio das coisas terrenas, materiais, dos sonhos e planos mundanos, terrenos, que são passageiros. E eu não estou me referindo nem especificamente a questões pecaminosas, que nós sabemos que isso não deve fazer parte da nossa vida. Mas muitas vezes nós apenas vivemos para o mundo, para o nosso trabalho, para ganhar mais dinheiro, para viver os nossos sonhos pessoais. Entretanto, o apóstolo Paulo nos orienta a olhar para o céu e ter uma meta primordial na nossa vida, que é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, portanto, irmãos, orar, pedindo a Deus essa plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher, e a gente se enche, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da verdade de Deus, se alimentando da doutrina de Deus. Nós precisamos encher, e para a gente se encher, a gente precisa utilizar os meios de graça, isto é, a oração, a leitura da palavra, o louvor, participar do culto, termos essa mentalidade focada nesse plano primordial de Deus para a nossa vida, que é se encher da presença de Deus. Assim que você acordar, não vai encher a sua mente, o seu coração das coisas terrenas. Não vá para o smartphone, não vá ver o jornal, não vá fazer outra coisa senão orar e buscar a presença de Deus. No seu dia a dia, eu sei que você tem o seu trabalho, os seus estudos, os seus afazeres, e muitas vezes o ativismo tem se tornado um Deus na nossa vida, tirando o nosso tempo com Deus. No entanto, repreenda esse caminho mau na sua vida e se entregue em algum momento diário, em algum momento do dia, na presença do Senhor, clamando para que o Espírito Santo possa encher a sua vida. Que você também entenda que existe uma verdade, um plano de Deus, um propósito de Deus para você, e esse propósito não diz respeito apenas às questões terrenas desse mundo passageiro, mas diz respeito a uma questão espiritual e eterna, que é você ser cheio do poder do Espírito Santo. É uma ordem, é um imperativo. Uma das orações do grande reavivamento do país de Gales foi esta: enche-me, Espírito, mais cheio quero estar.
eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ser cheio do poder do Espírito Santo é um imperativo. Segunda verdade, meus irmãos, é que o verbo está na forma plural. Enchei-vos. Essa ordem é endereçada à totalidade da comunidade cristã. É para a igreja, é para todos. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para a liderança. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para certas pessoas. Antigamente, havia o clero, havia o povo leigo, onde aparentava que as benesses de Deus eram apenas para aqueles que tinham um certo patamar, um cargo eclesiástico. Isso é totalmente antibíblico. Porque as benesses de Deus não é para um, não é para um outro, não é para quem tem ou exerce um cargo na igreja, uma liderança na igreja. As benesses do Evangelho, as bênçãos do Evangelho, são para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que receberam o Espírito Santo e que então recebem essa ordem: enchei-vos do Espírito, vivam na plenitude do Espírito, isto é, completamente cheios da presença de Deus. Essa ordem, portanto, está no plural, abrangendo toda a igreja, abrangendo a minha vida, a sua vida, abrangendo crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. É um compromisso que toda a igreja deve ter, de ser cheia pelo Espírito Santo, de buscar a plenitude do Espírito Santo, de viver de acordo com esse anseio que o apóstolo Paulo apresenta, de ansiar, de clamar, de ser um vaso aberto para receber do Espírito e se encher da presença do Espírito Santo. Isso diz respeito, irmãos, à verdade de que todos nós devemos encorajar uns aos outros nessa busca pela plenitude do Espírito, que nós devemos admoestar uns aos outros, chamando uns aos outros a buscar esse enchimento do Espírito Santo, que nós devemos orar pelos nossos filhos desde cedo, pedindo para que Deus derrame sobre o coração deles o Espírito Santo e eles cresçam no Espírito Santo. Devemos orar pelos nossos jovens, pedindo para que eles não sigam o caminho do mundanismo nem da carne, mas que eles sigam o caminho do Espírito, andando no Espírito, sendo cheios do Espírito. Nós precisamos orar uns pelos outros para que os adultos também sejam cheios do Espírito Santo e que esse enchimento, essa plenitude se revele nos relacionamentos. Isso é muito importante porque o apóstolo Paulo fala sobre esse enchimento do Espírito Santo após ele apresentar a lei. Ele diz que nós devemos tratar o próximo de forma bíblica, que glorifique a Deus. Ele diz que nós não devemos mentir, devemos falar a verdade, que nós devemos irar, devemos nos irar contra o pecado, mas essa ira não deve se tornar um rancor. Paulo diz que nós devemos viver em santidade, não furtando. Paulo afirma que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade. Paulo diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Paulo fala sobre os relacionamentos interpessoais, como nós devemos tratar um ao outro, como nós devemos amar o próximo, como nós devemos ter esse amor sacrificial e pensar no outro e não em nós. E Paulo, portanto, apresenta um segredo para vivermos de forma saudável o padrão revelado. Esse segredo é ser cheio do Espírito. Porque isso, irmãos, atinge toda a igreja. Se nós queremos ter uma igreja saudável aqui no bairro Universitário, aqui em Caruaru, nós precisamos ter uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Porque para vivermos a lei, o padrão de vida, para termos uma comunhão saudável, para amarmos o nosso próximo, a força para que esses imperativos aconteçam é a presença de Deus, do seu Espírito em nós. Nós jamais iremos cumprir a lei, obedecer à lei, viver o padrão de vida bíblico pela força da nossa carne, pelo nosso próprio braço. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos magoar, nós vamos ferir o nosso próximo.
nós vamos viver para nós mesmos. Entretanto, se tivermos a presença de Deus em nós, no nosso meio, se formos uma igreja cheia do Espírito Santo, esses pecados que destroem a comunhão, eles serão anulados, minimizados pela ação do Espírito Santo, conduzindo a igreja no trato um com o outro, conduzindo a nossa língua, conduzindo a nossa vida, conduzido como nós devemos pensar, como nós devemos falar, o que nós devemos fazer. É a presença do Espírito dirigindo a nossa vida para vivermos o padrão de vida estabelecido pelo Evangelho. Não é pela força do homem, mas é pelo poder do Espírito Santo. É um verbo que está na forma plural, atingindo toda a igreja. Terceira verdade, irmãos, o verbo está na voz passiva. Enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos é um imperativo, está no plural, mas também está na voz passiva. O sentido é literalmente: deixai o Espírito Santo encher-vos. Deixai o Espírito Santo encher-vos. Essa expressão pode ser parafraseada assim: deixem que o Santo que os selou e os santificou envolva-os e possua-os de tal forma que vocês sejam como vasos imergidos em sua corrente pura, e depois entregando o coração sem reservas a Ele, vocês sejam vasos imersos e abertos para receberem esse derramar do Espírito. Esse derramar do Espírito. Ninguém pode, irmãos, encher a si mesmo do Espírito. Nenhum homem pode soprar o Espírito sobre nós. Isso vai também de encontro à falsa doutrina propagada em certas seitas dos nossos dias, igrejas que se dizem evangélicas, mas que não são, que diz que o homem é o portador do Espírito e que ele pode então soprar o Espírito. E muitas aberrações antibíblicas têm sido propagadas no nosso tempo, onde pessoas, elas acham que estão recebendo o Espírito porque alguém soprou. Porque pegou um paletó dizendo que é ungido e passou por cima. Porque colocou a mão e disse, você vai receber o Espírito, e caiu. E das vezes que eu orei por pessoas em relação a isso e que caíram, todas elas estavam endemoniadas e não cheias do Espírito. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que o Espírito não é dominado, o Espírito não é controlado, o Espírito não está debaixo do governo do homem. Pelo contrário, nós é que estamos debaixo do governo do Espírito, nós que estamos dominados pelo Espírito, nós é que estamos debaixo da orientação e administração do Espírito. Ele sopra aonde Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele faz o que Ele bem entende. E Paulo, portanto, entende essa verdade, essa compreensão e diz, vocês vão se encher do Espírito, mas não é vocês que controlam. Vocês são como vasos abertos, porque o verbo está na voz passiva. Abram a porta do coração, porque é o Espírito Santo que enche vocês. É isso que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito, nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. O sentido não é quanto mais do Espírito nós temos, mas o quanto mais do Espírito tem de nós. O quanto Ele controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito é não o entristecer, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. É Ele que nos enche. Então, como vasos sem nenhum domínio
do Espírito, mas entendendo que é Ele quem domina, nós nos ajoelhamos clamando para que Ele nos encha do seu poder, do seu Espírito. Nós nos enchemos do Espírito, não em pé, altivos, como se fôssemos controladores do seu poder, mas nós nos enchemos do Espírito de joelhos, passivos, clamando por sua presença. A quarta verdade, irmãos, é que o verbo está no presente contínuo. Enchei-vos. Existem no grego 2 tipos de imperativo. O auristo, que é uma ação passada que aconteceu uma única vez. Por exemplo, em João 2,7, Jesus disse: enchei a água as talhas. O verbo está no auristo, acontece uma única vez. Existe o presente contínuo, que descreve uma ação continuada, sequenciada, conforme é o exemplo aqui de Efésios 5,18, enchei-vos. Esse presente contínuo diz respeito a uma vida contínua, onde nós buscamos continuamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que Paulo, portanto, está nos ensinando é que nós devemos diariamente clamar pela presença dele na nossa vida. Não é simplesmente uma única vez. Ah, Senhor Deus, me enche do teu Espírito, pronto, acabou, vou embora. Alguns dizem o seguinte: se você orar 2 vezes pela presença do Espírito, é falta de fé. Não pense nisso, pelo contrário, a perseverança na oração é uma evidência da fé. Ore 1 vez, ore 2 vezes, ore 3 vezes, clame, seja como um servo importuno, batendo na casa do seu Senhor. É isso que diz o Evangelho. E Paulo, portanto, está em consonância com o ensinamento de Cristo acerca da perseverança, dizendo: vocês devem orar continuamente pela presença de Deus, para serem cheios do Espírito. Não orem apenas no culto, mas orem em casa. Não orem apenas no domingo, mas orem na segunda. Não orem apenas na segunda, mas clamem a Deus na terça. Venham para a reunião de oração, onde nós toda terça aqui clamamos por um avivamento espiritual e para que sejamos cheios do Espírito. E como Deus tem transformado o nosso dia a dia a partir desse enchimento dele em nossas vidas. Ore também na quarta, faça uma oração com a sua família, junte a sua casa, a sua família, dedique um tempo de oração para vocês serem cheios do Espírito. Quinta-feira, aproveita e vem para o culto de doutrina, onde nós vamos ouvir a palavra e orar também pela presença de Deus em nossa vida. Na sexta, clame a Deus. No sábado, clame a Deus. Domingo, reserve esse dia para você descansar e participar dessa assembleia, tanto de manhã como à noite, a Assembleia dos Santos, onde estamos reunidos para adorar e ouvir a pregação do Evangelho. É um ato contínuo, não é uma única vez, não é um único momento. É uma ação contínua. Enchei-vos do Espírito, é todo o tempo clamando pela presença de Deus, pela ação de Deus, pelo poder de Deus. E sabe por que isso é essencial na nossa vida, irmãos? Porque o poder do Evangelho vem dele, não de nós. Uma vida emancipada em Cristo, vivendo o propósito dele em nós, vem dele e não de nós. Precisamos nos ajoelhar e clamar pela presença de Deus em nossa vida. Precisamos ter uma associação interna, absoluta e profunda com Deus que habita em nós, e entender as suas diretrizes, falando a sua vontade através da sua palavra. Nós precisamos compreender os sussurros do Espírito. Quando meditamos na palavra, entendemos então as suas orientações para nós, para vivermos de acordo com a sua vontade. Precisamos entender, irmãos, que a vida cristã não é simplesmente estarmos selados e crentes e acabou. Não, a vida cristã é um ato contínuo de uma busca incessante pela presença de Deus. Que de fato, irmãos, essa palavra possa mexer com as nossas estruturas internas e que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossa vida, nos enchendo completamente do seu poder, da sua graça, da sua sabedoria, da sua vontade, a fim de que o Espírito Santo se apegue a nós e, como homens e mulheres passivas, recebamos, irmãos, do poder de Deus, a fim de vivermos um evangelho autêntico, poderoso, um evangelho que de fato vai mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, não sermos crentes nominais, da boca para fora, religiosos, pelo contrário, sermos crentes cheios do poder do Espírito, que discerne o mundo através da ação do Espírito Santo, falando através da palavra em nossa vida.
Temos que ter um posicionamento diferente. Eu sempre acho interessante o relato de Martinho Lutero quando recebeu a carta do seu amigo dizendo que ele iria morrer e não poderia mais ajudá-lo na reforma protestante. Martinho Lutero então orou, escreveu a sua oração, enviou para o seu amigo dizendo: você não vai morrer. Eu oro que você seja curado, restaurado, porque é muito importante ainda a sua vida e a sua cooperação na divulgação dessa doutrina bíblica chamada justificação pela fé. Aquele amigo dele estava prestes a morrer. Martinho Lutero estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do poder de Deus, que orou, escreveu a oração, enviou. O seu amigo recebeu a carta. Ele ficou curado. Ele ficou curado. Ele foi transformado. E imediatamente ele se levantou daquele leito e passou a ajudar e cooperar, junto com Lutero, na divulgação da justificação pela fé, que o homem não é salvo pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo somente. Passaram alguns anos, então Martinho Lutero morreu. E alguns meses depois, aquele amigo faleceu. Veja a compreensão do discernimento espiritual. Um homem que vivia no discernimento do Espírito, cheio do poder do Espírito. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo e vivam no seu poder. E vivam no seu poder. Porque quando o Deus que é todo-poderoso, que habita em nós, se revela através da nossa vida, não há, irmãos, impossibilidades. O inimigo da igreja não pode permanecer de pé diante da situação do Espírito. Os demônios, Satanás e o inimigo da nossa alma, eles fogem, eles batem em retirada diante do poder do Espírito. As artimanhas malignas e mundanas de ideologias contrárias aos padrões do Evangelho são totalmente repreendidas quando um servo de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, fala. E não é pela argumentação, não é pela sabedoria humana, mas é pela presença de Deus através desse servo ou dessa serva de Deus. Quando um filho está abatido ou está sendo perturbado por Satanás ou pelo mundo, e um pai e uma mãe cheia do poder do Espírito Santo ora pelo seu filho, dá conselhos pelo seu filho na palavra de Deus, o Espírito Santo arrebata o coração daquele menino, daquela menina, porque não há nada que possa resistir à atuação do Espírito. Quando um marido ou uma esposa está longe do padrão de vida que deve ser vivido, e um dos cônjuges, cheio do Espírito Santo, ora, intercede e fala, o mal vai embora, há mudança, há transformação. Sabe por quê? Porque o segredo não está na palavra do homem, o segredo não está na argumentação, o segredo não está na nossa força, na nossa capacidade, mas o segredo está no poder do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos clamar continuamente pelo poder dEle, pela presença dEle, para vivermos na plenitude do Espírito. Nós precisamos avançar, meus irmãos, na nossa vida cristã. Nós não podemos permanecer insatisfeitos como nós vivemos. Pelo contrário, deve existir uma insatisfação em nós. Nós devemos avançar, precisamos ser mais profundos, precisamos clamar mais pela presença de Deus. Precisamos ver um avivamento aqui no bairro Universitário, aqui em Caruaru. Que Deus levante pelo seu Espírito essa igreja na promoção do seu reino. Nós devemos avançar, nós devemos continuar, nós devemos perseverar, nós não podemos achar que está bom, não está bom. A minha vida não está boa, a sua vida não está boa do ponto de vista do padrão bíblico. Ele diz, procurem se encher mais. Não basta apenas ser crente, tem que ser crente cheio do Espírito. Cheio do poder, da presença de Deus, a fim de que as pessoas ao nosso redor possam, sentir o cheiro da presença de Deus em nós, o brilho na nossa face, a glória de Deus em nossa conduta, que o inimigo trema diante do poder que habita em nós,
que não haja temor da nossa parte, pelo contrário, que haja temor do mundo diante de nós, diante da igreja, não por causa de nós, mas por causa do Espírito de Deus que habita em nós. É isso que o apóstolo Paulo, portanto, está aqui nos apresentando, irmãos. É para todos. É para todos. É uma ordem. Nós é que recebemos. E deve ser um ato contínuo. Todos os dias. Então, no versículo 19, Paulo diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. O apóstolo Paulo então termina essa ênfase do imperativo de ser cheio do Espírito Santo com os seus benefícios e com a sua metodologia. Por que eu apresento esses dois termos? Porque alguns teólogos dizem o seguinte: o que Paulo descreve aqui no versículo 19 é o método onde o crente vai se encher. Então você vai se encher falando entre vós com salmos, ou entoando louvores de coração a Deus, dando sempre graças a Deus, sujeitando uns aos outros. Ele apresenta isso como método. Entretanto, outros teólogos, comentando o texto, afirmam que aqui não é o método, mas é a consequência, os seus benefícios. Aqueles que vão se encher, então, vão falar com salmos, vão cantar louvores a Deus, vão dar graças a Deus e vão se sujeitar uns aos outros. Talvez você pergunte para mim, pastor Otávio, qual é a sua resposta? É um método ou um benefício? É um meio ou uma consequência? E eu creio que são os dois, irmãos. Eu creio que os dois, eles não estão, não se contradizem, mas podem caminhar juntos. Porque eu creio que nós podemos nos encher, sim, do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, lendo e refletindo e falando a palavra, cantando e louvando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus, ao Senhor pela sua obra, por tudo, e também sujeitando uns aos outros. Eu creio que nós podemos nos encher também dessa forma. Como também creio que a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo reflete nessas realidades, esses benefícios que está descrito aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus, e sujeitando uns aos outros. E aí, nesses benefícios e também nesses meios para nos encher do Espírito, Paulo fala primeiramente sobre a comunhão, falando entre vós com salmos. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a comunhão da igreja, nós precisamos valorizar essa irmandade. Nós somos irmãos em Cristo, por esta razão precisamos falar uns com os outros com salmos, refletindo a verdade da palavra de Deus. Precisamos estar no culto, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a leitura bíblica toda vez que nos reunimos aqui. Ou seja, Paulo está apresentando o valor da comunhão, porque se estivermos apenas na comunhão com as coisas mundanas, nós vamos nos encher das coisas mundanas. Se temos apenas comunhão com as coisas terrenas, vamos nos encher apenas das coisas terrenas. Mas nós, se temos comunhão com o reino de Deus, se temos comunhão com a igreja de Deus, nós vamos nos encher da verdade de Deus, da pessoa de Deus, do Espírito de Deus que habita no meio da sua igreja. Segundo, Paulo fala sobre a adoração, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Aqui, irmãos, o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. É o que diz a palavra. É os salmos entre vós, a comunhão, mas cantando ao Senhor agora. Ou seja, Paulo está falando sobre adoração. Nós precisamos adorar, nós precisamos estar reunidos para buscar a presença de Deus e louvar, e bendizer, e expressar a nossa adoração ao Senhor, cantando ao Senhor. É por isso que quem canta na igreja não é o grupo que está aqui à frente. Quem canta na igreja é a igreja. Quem canta na igreja é a igreja. Quem canta é você, sou eu, somos nós.
Nós aqui estamos adorando a Deus e entoando louvores ao Senhor. A autoria do cântico espiritual é da igreja, não é de um ou de outro. É por isso que quando você está aqui, querido, você tem que cantar, você tem que abrir a sua boca, você tem que adorar a Deus. Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida e lembre-se do Espírito Santo que habita em nós. A adoração. Terceiro, gratidão, irmãos. É o que diz o versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus, né, e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe possibilidade de murmuração, de amargura, de palavras azedas. O que Paulo, portanto, está nos ensinando é que a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Ah, pastor, estou passando por aflição. Agradeça até mesmo pelas aflições, porque elas são as ferramentas que Deus está utilizando para tratar com o teu coração e te ensinar um valor muito importante espiritual sobre a sua vida. Dando graças a Deus por tudo. Como é feliz, irmãos, alguém que agradece a Deus, alguém que vive para glorificar o Senhor e dar graças a Deus por tudo. Agora, converse com alguém que é amargurado de alma, que tem uma vida azeda e que vive na murmuração. Veja como é algo ruim, como é ruim. Que a sua vida possa refletir essa presença de Deus em você, como resultado e como meio para que você possa viver em gratidão a Deus por tudo. E por fim, irmãos, a submissão, é o que diz o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que você vai se sujeitar ao outro, se não pelo poder do Espírito? Se não pelo poder do Espírito. Assim como Cristo se sujeitou, irmãos, na cruz para dar vida ao seu povo, assim também devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Esses benefícios, esses meios, irmãos, são evidências de que nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Aquele que é altivo, aquele que não se sujeita, aquele que vive uma vida de murmuração, aquele que fere o próximo com palavras, o altivo, o que não abre a boca para adorar, para cantar, o que não tem comunhão com os irmãos, este não está cheio do Espírito e não está procurando se encher do Espírito. Mas aqueles que se sujeitam um ao outro, que procuram honrar o outro acima de si, que procura adorar a Deus e dar graças a Deus por tudo, e que procura viver a comunhão da igreja, não se apartando dessa comunhão, está procurando se encher do Espírito e manifestando as evidências dessa plenitude. Eu gostaria, irmãos, de concluir esse sermão dizendo exatamente isso. Que nós devemos avançar, que nós devemos dar um passo mais profundo da nossa caminhada cristã, que não devemos nos conformar com uma vida cristã minguada, pequena, mas que a gente possa se aprofundar como igreja, se enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus, a fim de termos uma igreja saudável aqui em Cabaru, que glorifique a Deus em todo momento. Fiquemos de pé e vamos orar.